Pessoal, vamos às nossas gerações agora das representações dos documentos para que a gente possa exercer a nossa atividade de classificação. Tá? Para isso, eu vou começar com uma seção aqui de importações. Tá? Eu vou importar o import pandas SPD, eu vou importar o numpy que eu vou precisar também, numpy sp, eu vou importar o Genshin, precisar para usar para gerar as ordem embeddings. Eu vou importar o space, tá? Eu vou precisar para fazer o pré-processamento das minhas coleções de textos. Eu vou precisar importar também algumas coisinhas do scikit-learn, tá? Uma delas vai ser a divisão de treino e teste, tá? Lembrando que vamos retomar a aula de inteligência artificial lá, a questão de avaliação de classificadores, tá? Sempre que possível utilize a validação cruzada, que eu vou utilizar treino e teste, tá? Por questão de velocidade de execução aqui e de programação, tá? Mas eu tenho todos os códigos, já deixei para vocês, a gente já discutiu as vantagens, né, de se utilizar a validação cruzada, que não fica sujeito a um conjunto de teste apenas. Esse conjunto de teste ele pode favorecer um algoritmo em relação aos outros, inclusive fiz exemplos até gráficos na aula. Tá? Mas vou usar treino e teste aqui explicitamente por conta da velocidade, para a gente construir um modelo de avaliação no conjunto e avaliar o resultado em outro conjunto, só por isso. Tá? E vai facilitar, vai deixar uma programação um pouco mais rápida. Então, eu vou utilizar o sklearning, model... Completa para mim, meu filho. Model selection, import, train. Esse é o train test split. Se por acaso eu fiz algum erro, ele vai corrigir. Tá? Eu vou utilizar como modelo, só para variar um pouquinho, tá? O SVM. Tá? Se a gente procurar aqui na internet, a gente não viu isso na disciplina de A, mas SVM é um negócio muito bonitinho. E que de maneira bem simplista, tá? Se eu tiver uma classe e outra classe, ele vai tentar fazer um hiperplano, tá? De separação entre as classes. Você fala, mas isso eu tinha lá com o meu perceptron, tá? De forma que esse hiperplano esteja maximamente distante entre os exemplos da classe, ou seja, esteja bem, vamos dizer assim, centralizado, não sei se centralizada a palavra, né? Mas que a margem entre a distância, ou que seria a distância de um hiperplano paralelo a esse hiperplano até os exemplos de uma classe, tá? E a distância aqui para os exemplos de outra classe seja a maior possível. Perceba que nesse exemplo, se eu der uma inclinadinha e fizer essa mesma regra, a distância dos hiperplanos para os exemplos para esse hiperplano central aí, que é o meu classificador, vai ser menor. Daí, então ele tenta obter esse hiperplano com margem máxima de separação. Até aqui tem um exemplo bem legalzinho. Ó, você fala, ó, se eu traçar esse cara aqui, ou se eu traçar este carinha aqui, ou se eu traçar esse, que não tem nada a ver, né? Mas enfim, entre esses dois, o verdinho é o preferível aqui, porque ele está com a distância maior entre os exemplos das classes diferentes em relação a esse carinha, o azulzinho aqui. Tá? E aí tem outras coisas lá, que dá para fazer kernel trick com ele. Se eu tenho, por exemplo, essa separação não linear, que eu não consigo separar por plano, eu consigo aplicar um kernel para transformar esse espaço de exemplos num espaço linearmente separável. Tá? É bem legalzinho o algoritmo. Tá? Mas a gente vai trabalhar com kernel linear mesmo, que seria esse daqui, para não entrar na teoria do mapeamento de espaços, tá? Do kernel trick que ele faz. Mas enfim. Vamos lá, vou importar o SVC, que eu posso regressar em classificação. Então, vou importar o SV Classifier, o Support Vector Classifier. E para avaliar como métrica de avaliação, tá? Eu vou utilizar metrics import F1 score. Tá? Então, isso daqui é para construção do modelo e avaliação. Isso daqui é para o pré-processamento, no sentido de padronização, limpeza dos termos, tá? O Genshin, gerar as ordem embeddings, tá?
Ah, não vou precisar do count vectorize, porque como eu já vou ter o vetor da palavra, tá? A hora que eu for fazendo as operações sobre vetores da palavra, já vou ter uma representação vetorial, tá? E aqui, os meus utilitários para a manipulação dos dados. Beleza? Vamos ver se eu não errei nenhum caractere no meio do processo. Invalid from, nossa senhora, from. Foi de segunda, tá razoável, tá? Bom, eu vou trabalhar com o dataset agora, que está aqui dentro do meu drive. Estará disponível para vocês, que é um que eu costumo utilizar, que ele é pequenininho, tá? Mas bem legalzinho de você trabalhar. Carregando o dataset, tá? Esse carinha aqui, datasets, textos, é o CSTR. É uma coleção de abstracts de artigos científicos de 4 categorias. Já vou mostrar categorias aqui para vocês. Então, data frame vai ser igual a pd.read csv pd tá? Tem aqui meu data frame só para a gente ver. Não adianta eu expandir as minhas coluninhas, que o texto não vai caber na tela, tá bem maior do que a dimensão aqui, que eu tenho o nome do arquivo, o texto em si e a categoria aqui na coluna classe do texto. Só para a gente ver as categorias que a gente tem, então, dfClass.unique. Tá? Então eu tenho a classe inteligência artificial, robótica, sistemas e teoria. Tá? A partir desse momento eu vou fazer minha divisão de treino e teste, certo? Separar um conjunto para treinar para as próprias word embeddings, tá? Consequentemente, depois que eu tiver a representação dos documentos, o meu modelo de classificação, e depois o conjunto para eu avaliar tanto minha representação quanto o resultado da classificação, tá? Bom, def treino, def teste, porque o meu train test split já devolve 2 subconjuntos para mim, já o de treino e de teste, tá? Train test split, em que eu vou dividir o df. Qual que é o tamanho do conjunto de teste? É igual ao 0.3. Eu tenho a opção de fazer divisão estratificada. O que significa divisão estratificada? Significa que a mesma proporção de classes que eu tenho no treino, eu tenho no teste também. Então, eu vou utilizar esse recurso aqui. Para não correr, inclusive, a questão de não ter exemplo de uma classe no treino ou não ter exemplo de uma classe no teste. Tá? Então, stratify. Por quem que eu vou estratificar? Vai ser o df class. Certo? Gerou aqui, ó, df treino, só pra gente ver o shape dele, ó, df treino. Tá aqui, ó, 209 por 3, df teste. Df teste, desculpa. Tá aqui 90 por 3, então proporcionalmente esse cara aqui é 30% deste carinha aqui. 30% da coleção, quer dizer. Vamos ver se faz sentido. 90 dividido, eu tinha 299, né? 30%, tá ok? Então, tá sentido. Só pra gente ver a distribuição das classes, ó, se eu fizer pegar o meu df treino, né? Isso, df treino, ponto. Tira daí. Group by. Se eu agrupar pela classe, aí eu consigo extrair a contagem. Lembra da nossa aula de pandas? Classe. A coluna chama classe, tá? Então, eu tenho essa quantidade de exemplos por classe aqui no meu treino. Fizer no meu teste. Teste que eu chamei, né? Tá? Eu tenho aqui também a proporção. Perceba que onde eu tenho maior número de classes, aqui eu tenho maior número de classes, um pouquinho menor, um pouquinho menor. Já uma diferença maior, uma diferença maior e o menor número de classes aqui embaixo, tá?
não ficou tão proporcional, que esse daqui o dobro seria 36, né? Mas ficou quase lá, ficou quase a proporção bem parecida, tudo bem? Bom, dado isso, dado que eu tenho minha base de dados, eu vou fazer a minha função para pré-processar esses dados, tá? Lembra que a hora que a gente foi gerar as word embeds, né? Eu tokenizei a minha coleção de textos. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então, vou chamar aqui de pré-processamento. Isso daqui a gente faz rapidinho com o space, tá? Em processamento do texto, eu vou criar o nosso objeto NLP, tá? Igual space.load n core web sm, tá? Disable igual parser ner, tá? Vou criar a função de pré-processamento que a gente vai utilizar. Vamos lá. Def pré-processamento. Vou receber os textos, tá? Eu vou dar um return igual a gente fez numa lista de tokens, tá? Então, para cada token ponto lema ponto lower caixa baixa, tá? Para cada token in, na verdade que eu vou receber um texto, né? Lista in inlp texto, porque NLP texto me retorna a listinha dos tokens, tá? Só que só vou fazer isso se o token ponto is alpha is underline alpha and if not token is stop. And if não, né, meu filho? Eu fui falando e fui fazendo, né? Que beleza, então vamos lá. Pré-processamento. Texto he wants to program. Ok, está funcionando. Vamos dar sequência. E aí eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pré-processar meu conjunto de treino, tá? Então, pré-processando o treino. EDF treino tokens vai ser igual a def treino text ponto apply pré-processamento. Lembrando que a base é pequenininha, então eu estou utilizando o TQDM, tá? Se for muito grande é bom utilizar o TQDM para você acompanhar o processo. Tá dando um arnezinho porque eu estou trabalhando diretamente, não estou trabalhando em cima da cópia do conjunto de dados original. Então, meu treino e teste não são cópias, são ponteiros. Tá? Def treino só para a gente ver. Tá aqui os meus tokenzinhos bonitinhos, tá? E a partir daqui eu vou gerar as minhas representações. Então, gerando as representações. Ok. E aí, né? Primeiro eu vou definir aqui como variável, já que eu vou utilizar vários lugares, número de dimensões. Se meu número de dimensões vai ser igual a 100. E eu vou criar meu modelo de linguagem. Ser igual ao Gensim models.ortovec. Eu vou passar o meu df treino tokens, certo? Eu vou passar essa coluninha já com as palavrinhas bonitinhas do formato de lista para ele, que ele vai precisar desse formato. Vírgula, vou utilizar o debol, skip gran 0. Meu número mínimo de palavras vai ser igual a 2. Tamanho da minha janela vou definir como 10. O size vai ser igual no dimensões. Número de iterações vai ser igual a 50. A gente consegue fazer window. Consegue fazer isso daqui em um tempo razoável. Sem precisar, inclusive, editar o vídeo. Vamos ver modelo linguagem
wordvector.vocab, só para a gente ver se pegou certinho. O princípio está funcionando. Deixa eu consultar aqui. wv. Most similar. Vou procurar aqui por vision. Movement, Platform Subject, Eye, Virtual, né, visão, motor, vídeo, capability, negócio de ver relacionado à visão computacional, né, tá fazendo sentido. Vou procurar por Genetic. Evolution, rapaz, tá legal, hein? Vamos lá, então. Dado que nós temos nosso Word Embedding, o que eu vou precisar fazer com esses caras aqui? Eu tenho que, de alguma forma, né, fazer aquelas operações sobre os Word Embeddings das palavras para gerar a representação do documento. Então, eu vou construir aqui, ou vou programar uma função, que é o construir representação. Essa construir representação vai receber os textos. Isso, vou precisar de todos os textos. Vou precisar do número de dimensões. Passar o método, vou programar dois métodos, método da média e da soma, tá? Então aqui vai ter o nome do método, tá? E aí o que eu vou fazer? Primeiramente, a minha matriz, que vai ser a representação, tá? Eu vou construir ela já numa pancada só cheia de zero, porque depois eu só vou colocando os elementos em cada linha da matriz, para não ficar tendo que realocar a memória, atarracando novos vetores e tendo que realocar a memória para isso, tá? Então np0, tá? Ele recebe uma tupla. O número de linhas é o número de textos, então len textos. O número de colunas é o número de dimensões. E aí, então com isso eu consigo alocar memória. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar... Opa! Deixa eu apagar esse cara aqui, não dá impressão errada. Eu vou pegar para cada iésimo texto no range do len textos, tá? Porque eu vou retornar ele com índice location, com iloc, tá? Eu vou pegar os tokens dele, assumindo que eu já estou passando aquela coluninha de tokens para não ter que chamar a função de tokenização. Se você passar o texto normal, tá? Você tem que chamar a função de tokenização novamente. Aqui eu estou assumindo que eu já vou pegar aquela função de tokenização, tá? Então, textos.iloc. E peguei o iésimo texto, certo? E aí, o que eu vou fazer? A minha matriz na iésima posição, ou seja, o primeiro texto vai para a matriz, primeira posição da matriz. Segundo texto para a segunda posição da matriz. Segunda linha, né? Posição na linha da matriz, tá? Igual soma vetores, porque se depois for a média, eu só faço a divisão, tá? Pelo total. Eu vou criar uma função de soma de vetores, na qual eu vou passar os tokens, tá? Que eu peguei daqui, beleza? Então, aqui embaixo, ó, def soma vetores. Vou receber aqui a lista de tokens, ou tokens pode ser, né? Tokens. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um vetor também, porque aí depois eu vou pegando vou acumulando a soma, tá, das Word Embeddings desse vetor. Então, eu vou chamar de vetor doc, tá? O vetor texto. Isso é igual np.zeros, como é uma dimensão só, eu só vou... Outra função, né? Não dimensões, para ficar bonitinho. Não dimensões. np0, não dimensões. Para cada token, em tokens, 2 pontos. Vou colocar um try aqui, vai que tem uma palavra que não passou no main count lá, aí vai dar o erro do dicionário, palavra não localizada no dicionário, tá? Então, except, que error, 2 pontos, manda bala, não vou fazer nada. Não tem a palavra, paciência, vai para a próxima, tá? No final eu vou dar um return vetor texto. Tá? E aqui para cada token, então o que eu vou tentar? Eu vou tentar, ou vou fazer o vetor texto é mais igual ao modelo de linguagem. O modelo de linguagem está ali em cima.
Se bem que agora que eu usei, na verdade não precisava nem passar o número de dimensões aqui, porque eu já estou pegando aqui em cima, né? Bem, passou. wv.get vector. Agora é que eu percebi a hipocrisia, né? Enfim, a hipocrisia. Deixa eu ver que eu errei aqui. Só deu um enterzinho, beleza. Tá? E aí, eu estou pegando as matrizes, né? Fazendo um forzinho para cada texto, né? Peguei os tokens do texto, né? Então a ESMA, a entrada dessa matriz, vai ter aquilo que eu gerei aqui nessa parte aqui, que eu fui somando as word embeds de cada token do meu documento. Tá? Aí eu só vou fazer um if aqui, ó. Se o método que está vindo ali for igual ao average, que é para a média, tá? E por acaso eu tiver token, só caso não tenha venha um texto vazio por um acaso, depois eu tento fazer divisão por zero, tá? Lay tokens mark 0, então o que eu tô pronto, tá? Então meu matrix i vai ser igual ao matrix i dividido por lay tokens. Bem, e no final desse carinha aqui eu dou um return matrix, que é essa matrizinha aqui que eu criei aqui em cima. Tudo bem? Tá? Então retornando cada vetor de um token e acumulando esses caras. E aí, se eu quiser tirar a média, no final eu tirar a média, senão vai ficar a soma dos vetores das word embeds. Dado isso, tá, que eu tenho esta construção, eu posso aqui construir a minha representação do treino, vai ser igual a construir representação. Vou passar os meus textos, né, mas eu falei, ó, eu vou sumir que eu já vou passar os meus tokens, tá? Se não, você passa o texto e aqui nessa parte você chama aquela função do pré-processamento para obter a listinha de tokens. Só isso que vai diferir, tá? Caso você não queira passar os tokens direto. Número de dimensões, não precisa, né? Mas enfim, está enxergando ali. E o método, vou falar que é a soma, e ele não cai no average. Que erros, que error. Onde que eu coloquei WDWV? Word Vector. Agora foi, vamos ver. Rep, treino. Tem um vetorzinho aqui, vamos conferir, consultar as dimensões dele. Shape. 209 era o tanto que eu tinha no treino, 100 dimensões que eu coloquei. A princípio eu tenho a representação aqui do meu conjunto de treino. E com isso, né, eu posso finalmente construir o meu modelo de classificação. Então, construindo um modelo de classificação. Tá? Falei para vocês que classificador vai ser igual, eu vou utilizar o SVC, que foi o que eu importei lá em cima, com kernel linear, que é daquele exemplinho que eu expliquei para vocês. Tá? E aí eu vou ajustar ele ao meu conjunto de dados, ponto .fit, só que o meu conjunto de dados, os dados, a representação estruturada está no meu wrapper treino, certo? E as minhas classes estão no df treino class. Tá? Já treinou aqui rapidinho, tá? Isso é igual, deixa eu ver se está tudo bonitinho, tá? Kernel linear, ok. E agora eu quero ver como que ele vai no conjunto de teste, tá? Então, testando, vai ficar até redundante, testando no conjunto de teste. E no conjunto de teste, né? Agora, se a gente recuperar aqui o meu df teste, tá? Ele não tem ainda aquela parte dos tokens, quanto mais eu tenho a word embed, né? Já que aqui eu treinei numa representação de 100 dimensões, né? Gerada a partir das word embed, faz sentido eu fazer um count vectorizer, nada do tipo, eu tenho que gerar a representação para o meu teste nas mesmas condições do treino, pegar as word embeds que eu inferi no treino e gerar a representação para os testes a partir dessas word embeds, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu df teste, tá?
eu assumi que eu já vou passar os tokens, então primeiro eu vou extrair os tokens dessa representação. Ó. Tokens igual ao df teste text.apply pré-processamento df teste, só para a gente ver. Tá aqui 90 coluninhas, 4 colunas, meus tokenzinhos estão ali. Agora eu vou gerar minha representação do teste, tá? Então, wrapper teste vai ser igual. Vou copiar aqui que eu tinha feito pro treino, ó, construir representação. Df teste, certo? Não dimensões são, na mesma condição que eu gerei do treino, tá? E agora se eu quiser predizer, né, as categorias dos meus exemplos de teste, então classificador ponto predict wrapper teste. Tá aqui as classes preditas, o vetor para cada exemplo de teste, né? Então se a gente for pegar aqui só para vocês verem um shape desse cara aqui, ó, 90, o vetor tem tamanho 90, ou seja, foram 90 predições, tá? E aí segue o conjunto de teste, tá? Primeira predição, primeiro exemplo, conjunto de teste, do segundo, do terceiro, etc. Já que eu tenho essas predições, né? Eu vou colocar aqui, ó, predições igual esse carinha aqui. Vou repetir ele aqui, ó, predições, só para ele aparecer na tela. Eu posso avaliar minha performance de classificação, tá? Porque eu tenho as classes reais, onde que estão as classes reais dos meus exemplos de teste, teste, class, só para a gente ver, certo? Eu tenho as classes preditas, agora eu consigo fazer a avaliação, comparando as classes reais com as classes preditas. Para isso, tá? A gente vai utilizar aqui, ó, F1 score. Não vou utilizar a acurácia, porque o conjunto é desbalanceado. Tá? F1 score, eu passo os rótulos reais, def test class, eu passo os rótulos, eu quero predizer, que são as minhas, que eu predisse, né, desculpa, predições, e aqui como a F1 ela é multiclasse, tá? Eu tenho que falar como que eu vou combinar os resultados das várias classes, então no average, eu vou colocar que vai ser igual, nesse caso aqui, a macro, tá? Ele vai pegar F1 para cada classe e vai tirar uma média da F1 de cada classe. Tá? Então tá aqui 0,80. Tudo bem? Essa é a nossa performance de classificação neste conjunto de testes, tá? Só por fins comparativos, eu não sei nem se é bom ou se é ruim, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Comparando com a bool. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, vetorizador vai ser igual count. Bom, não sei porque eu estou abrindo a documentação do count vectorizer, né? Vamos lá. From sklearn ponto feature extraction ponto text import count vectorizer. Eu abri a documentação, mas vocês estão cansados de saber. Opa, é igual ao count vectorizer, colocar mindf igual a 2, tá? Vetorizador ponto fit transform o df treino tokens, isso vai ser a minha bool treino, list object lower. Entendi, não. Treino. Ah, tá, porque lá no meu pré-processador tá a lista e besta, tá? Aqui, ó. Eu tô retornando uma lista, tá? Ele tá tentando pegar as palavras e dar o lower, tá? Tá, não vou alterar o pré-processamento, tá? Ou melhor, vou. Não vou. Vou deixar assim mesmo, vou minimizar, sistemizar sem nada, o resultado não vai ser tão diferente, tá? Só pra gente ter uma base comparativa.
Eu vou pegar o classifier ali, dar um fit no meu bool treino e def treino class classifier, não, classificador. Beleza? Tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima, tá? Eu tenho a classe, só que aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou gerar o bool teste, ele é igual ao vetorizador, ponto, transforme, só transformar, não vou ajustar, né? Porque eu ajustei no treino, o meu def teste text, certo? Só transformar o teste para o bool teste. Com o bool teste eu consigo fazer as predições, ó. Então, predições igual classificador ponto predict bool teste. Eu vou pegar essas predições e comparar 0,74, tá? Então, esta abordagem aqui que a gente, para este conjunto de testes, lembrando que a gente está fazendo cross-validation, nem nada, nem tampouco eu estou variando os parâmetros, tá? da word embed para tentar obter os melhores resultados. A gente fez um teste aqui, gerou uma word embed, gerou representação, gerou ball, gerou representação. A gente viu que nestas condições, para este conjunto de teste, essas word embeds foram melhor. Só que, novamente, né? O que é o ideal da gente fazer? Fazer validação cruzada, variar os parâmetros da boa, variar os parâmetros do algoritmo, tudo bonitinho. A gente já viu como fazer busca em grade lá na disciplina de inteligência artificial para tentar obter a melhor configuração possível, tá ok? Quem não lembra, é só retomar os vídeos lá. Mas nós temos aqui, geramos uma representação por meio das word embeds e construímos um classificador em cima dessa representação gerada. Beleza? Então é isso. Próximo vídeo eu volto gerando as representações do documento, mas utilizando o doc2vec, tá? Então, até lá.